Boa noite, graça e paz. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, graça e paz. Segunda-feira, nós novamente aí nessa live de segunda-feira com a comunidade católica Alicerce. Seja bem-vindo aí, pessoal que estiver chegando. Hoje a gente está um pouquinho mais longe, né, do celular, talvez não dê para ver o nome, mas sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder encontrar com vocês aqui nas nossas lives. Vem mais perto aqui. É isso, ali no Instagram. Aí. Pessoal chegando pelo Instagram aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos nessa segunda-feira, mês vocacional. A gente vai estar falando sobre vocação. Então é uma live para você compartilhar aí, ó, com os seus amigos, aqueles amigos que você sabe aí que andam meio indeciso, que andam aí meio, né, sem saber o que Deus quer para a vida deles, né? Quantas pessoas andam assim? Em busca de algo, né? Sim. Então você pode ir pelo Instagram aí também, já ir chamando seus amigos e chamando as pessoas. Mande aí, ó, aquele aviãozinho pro pessoal aí. Como que é o nome? Direct. Direct. Manda um direct aí pros seus amigos e pra gente partilhar juntos dessa nossa experiência, né? Como consagrados, a experiência desse amor de Deus, esse amor que Deus tem por cada um de nós. Essa é a nossa primeira vocação, né, Jamo? Esse dom, assim, que a gente recebe de Deus. Especialmente, nós experimentamos ainda mais profundo quando nós nos decidimos a fazer essa experiência. Mas desde o nosso nascimento, desde o ventre da nossa mãe, nós já somos muito amados por Deus. Então, pessoal, hoje o tema nosso é justamente desse amor que nos envolve, né? Esse amor de Deus que nos chama a esse passo a mais, desse amor de Deus que nos invoca, né, para algo mais profundo. Então, esse amor que nos incomoda, que nos provoca e que realmente é a resposta daquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que nós estamos em busca aqui nesse mundo, né? Então, é o que nos dá todo sentido para a nossa existência, é o que direciona a nossa vida. É o caminho que muitas vezes a gente procura, né? Numa outra live, a Amanda e eu falávamos sobre os atalhos que nós encontramos ao longo da nossa vida. Mas o amor nos direciona exatamente pelo caminho que nós precisamos ir para poder encontrar-se pessoalmente com Cristo, né? Para poder encontrar quem nós somos de verdade. Então, pessoal, você que não acompanhou as outras lives da comunidade, as nossas lives, todas as lives que nós vamos fazendo, fica lá no YouTube, ou até mesmo pelo Facebook da comunidade, a gente deixa gravado. Então você pode ir lá no YouTube, já aproveita, faça a sua, se inscreva, né? Já falava a sua inscrição, né? Fica um negócio meio esquisito, mas já se inscreva lá pelo YouTube da comunidade Alicerce. Facinho, gente, o nosso canal, só lembrando, né, que é Comunidade Católica Alicerce. É facinho, é só chegar lá e já se inscreve lá rapidão e faça parte aí para que a evangelização chegue, né, até as outras pessoas. Aí, diante dessa pandemia ainda nós estamos aí, né, nessa espera, esse tempo aí que nós estamos vivendo. E também creio que isso vai ser, as redes sociais vão ser algo contínuo, né? Não vai parar após a pandemia, né? Eu creio assim que é a grande ferramenta hoje também da evangelização. E nós, como comunidade Alicerce, nós precisamos responder, né, a essa atualidade. Então, a partir do Espírito Santo também, nós vamos dando essa resposta através das redes sociais. Então, tudo uma novidade, tudo uma descoberta, e nós estamos aí vivenciando, junto com tantas outras comunidades, junto com a igreja, essa descoberta das redes sociais. Isso aí. Pessoal, só antes da gente começar, dá um feedback para nós. O pessoal do Instagram ali tá entrando, no Facebook também, mas manda um joinha se a imagem tá boa, o som tá bom, só pra gente ter certeza aí que vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem. Aí, tá certo. Vamos iniciar, se tiver o pessoal, dê um alô aí pra gente. Galera do Facebook aí, olha,
Olha lá, beleza. Valeu. Deu um joinha pra gente. Meu tio. Nossa, Deus, ó, a família aí, apreciando aí as lives da comunidade. Gente, vamos iniciar então com a nossa oração, pedindo a Deus para que esse momento não seja um momento só que nós vamos falar, mas que esse momento seja que a graça de Deus alcance os nossos corações, né? Que nós possamos ser envolvidos por esse amor, que nós possamos mergulhar nesse amor que Cristo nos chama a vivenciar mais de perto, que é a nossa vocação. Por isso, vamos pedir para que o Espírito Santo conduza o nosso falar, o nosso viver e tudo aquilo que você também aí precisa escutar nessa noite de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar hoje partilhando a palavra, dando continuidade praticamente, né? Eu e a Bruna falamos dessa palavra, que é a primeira carta de São João. A gente está aí partilhando no capítulo 4, versículo 18. Então, ao pessoal da comunidade, os membros da comunidade, se quiser colocar aí pra gente, a gente vai partilhar essa palavra, João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Então, se o pessoal quiser colocar aí, qual que é o tema dessa live, Karina? Nosso tema hoje é vocação é seguir no amor. Então, aí a partir da nossa vocação, para que a gente possa bem viver a nossa vocação, aquilo que Deus escolheu para nós, nós precisamos seguir no amor, em todas as fases da nossa vida, porque a vocação não muda, né? E a experiência com Deus também não, mas nós passamos por muitas fases, por fases difíceis, por fases de alegria, por fases de dor, mas o importante é sempre nós seguirmos no amor. Com certeza, porque o amor vem de Deus, Deus é o próprio amor, né? Então vamos lá, eu vou ler a palavra aí, depois a gente começa a nossa troca de ideia, nosso bate-papo aí sobre vocação. A Karina vai falar um pouco também dessa experiência, né? Da sua vocação específica, que eu acho que é muito interessante para cada um de nós. Então, a palavra de Deus lá em João vai dizer assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica em castigo, e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso daqui é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, a palavra de Deus, né? Eu gosto muito dessa palavra de João, porque ele entra numa intimidade tão grande. A gente se sente tão amado, né? Essa colocação de João, ele começa todo esse capítulo falando, né, da questão, esse amor. O amor é o próprio Deus, o amor que nos chama, o amor que nos acolhe, né, que nos abraça. O que o João vai destrinchando, né? O amor não é mentiroso, o amor é expresso nos nossos irmãos, né? Aquele que a gente convive todos os dias. Então, João vai falando dessa experiência assim, humana, e vai entrando nessa divindade, né? Aquilo que o próprio amor é. Então, quando eu vejo essa palavra e vejo essa expressão que Deus nos amou primeiro, eu falo, gente do céu,
Aí está o grande segredo. Se Deus me amou primeiro, consequentemente, Deus também te amou em primeiro lugar. Né? É uma experiência, não é uma experiência única, particular, só minha ou só da Karina, mas é uma experiência a toda criatura, a toda pessoa, né? É único e particular, mas para cada um, pra né? cada Deus um. olha individualmente e ama individualmente a cada um. E fazer essa experiência desse amor gente, eu vou começar falando assim, as pessoas nos perguntam, né? Assim, a questão da vocação. Eu vejo assim, até uma admiração das pessoas quando nós falamos no nosso estado de vida, quando nós falamos da forma que nós vivemos na comunidade. Eu realmente, a minha vida é dedicada ao Evangelho, eu moro na comunidade, né? Hoje, como é que vocês vivem? A gente vive da providência, né? A nossa realidade de vida é essa, comunidade católica alicerce, nós somos comunidade de vida, temos comunidades aliança, né? Que tem essa mesma responsabilidade, esse mesmo chamado, mas que tem a sua vida particular, né? Que tem o seu emprego, tem aí, né, a sua vida, que não moram aqui na comunidade, e nós que vivenciamos diariamente a comunidade, que vivemos em comum, né, aqui tudo, e essa é a nossa realidade. Quando as pessoas vão nos questionando, as pessoas vão até, né, ficando emocionadas com isso, né? Nossa, que bonito, vocês largaram tudo. Nossa, é muito difícil isso, vocês são tão jovens, né? E como que é isso? E daí, quando eu olho para tudo isso, eu vejo muito essa palavra de João, sabe? Porque quando eu olho para aquilo que Deus me chamou a vivenciar, na verdade é uma resposta de alguém que me amou primeiro. Então dá a impressão, eu decidi viver na comunidade, eu quero viver na comunidade, não é um gostar, não é uma atração, porque é bonito, não, mas uma vocação, ela é uma resposta, a vocação é uma resposta a Deus, é uma resposta a um amor que nos encantou, a um amor que nos chamou, um amor que nos tira de nós mesmos, né? Que nem aquela passagem do tesouro, né? Daquele homem que encontra aquele tesouro, daquele que está escondido naquele terreno, ele vende tudo e compra aquele terreno. Então, a vocação é justamente se sentir amado e encantado por Deus. E quando nós sentimos esse encantamento, quando nós experimentamos desse amor primeiro, não tem como dizer não, gente. É uma resposta que não é somente por emoção, né? Por sentimento. É algo muito além. Muito além. Que nós conseguimos explicar. Eu preciso, né? A resposta se torna uma necessidade. Né? Eu necessito dar essa resposta. E quando eu pensava na live, eu comecei a ter algumas lembranças, né? Lembranças dessa vivência do amor, até mesmo antes da minha vocação. Antes da minha vocação não, né? Antes de eu entender a minha vocação. Eu me lembro que assim que eu me tornei irmã mais velha, quando nasceu a minha primeira irmã, eu tinha um sentimento assim dentro de mim, dessa pureza que todos nós temos, né? Muito mais aguçada na criança. Eu queria, em vários momentos, que a minha irmã se sentisse amada. Mesmo quando nós passávamos por situações difíceis ou quando os meus pais não estavam muito bem, eu tinha essa necessidade de fazer com que ela se sentisse amada, com que ela não se sentisse mal. E com os meus pais também. Eu sempre fui muito próxima deles, muito carinhosa. Então eu tinha essa necessidade de mostrar que eu amava, de mostrar que eles eram amados, por ver que existe no mundo a frustração, por ver que existe o sofrimento, por ver que existe a decepção. E quando eu tive o meu encontro pessoal com Cristo, quando eu me converti, quando eu conheci Deus de verdade, esse amor passou a fazer muito mais sentido. Porque aí eu fiz a experiência do amor pleno. Eu me encantei quando eu descobri o significado, né, dessa plenitude, que não é estar simplesmente cheio, mas estar constantemente cheio, estar debaixo de uma fonte
que te mantém sempre cheio, que chega a transbordar. Porque foi isso que muito nova, aos 14 anos, como eu já falei aqui muitas vezes para vocês, eu experimentei desse amor, mas é algo tão novo que eu não canso de repetir e algo que me sustentou até hoje, me fez fazer uma experiência plena. E essa experiência de querer que o outro se sinta amado, de sentir algo tão acolhedor que não tirava os meus medos ou os meus problemas, coisas que às vezes a gente quer que simplesmente desapareça, né? Que a vida seja perfeita. Mas mesmo jovem, eu olhava para a minha realidade, para os meus amigos e para a minha família e eu pensava assim, que bom que eu tenho Deus. Eu me sinto amada, eu me sinto cuidada e eu não quero outro caminho, porque eu percebo que esse é bom e ele é completamente bom. Nada pode substituir isso. E por isso, desde nova, eu sempre tomei uma decisão muito firme de seguir nesse caminho. E assim que eu encontrei a minha vocação, eu sempre trouxe esse desejo. Eu quero que as pessoas também sintam isso. Eu quero que todos se sintam amados e escolhidos por Deus, porque isso sustenta, né, esse sentimento, especialmente hoje em dia no mundo, de que as pessoas sofrem tanto por se sentir sozinhas e não conseguem se elevar e perceber que Deus está conosco, né? E quando a gente faz essa experiência, é impossível não olhar para o outro e perceber que ele precisa, então tentar oferecer isso de alguma maneira. A gente percebe, a Karina faz essa experiência da vocação muito cedo, né? Com 14 anos, você já faz essa experiência dentro desse amor, né? Se Deus já, né? Você já se encanta, né? Já a sua vida já se coloca à disposição, né? Você já coloca a sua vida ali à disposição de Deus. E a gente percebe hoje nitidamente que as pessoas, elas têm essa dificuldade de responder a uma vocação justamente porque há uma dificuldade com o amor. A gente vê assim hoje na sociedade, devido a tantas circunstâncias, principalmente a gente que está nas escolas, né, vivenciando aí junto com a juventude, junto com as crianças, né, a gente passou por alguns lugares onde a gente trabalhou com crianças, né, fazendo algumas lições, teatro, algumas atividades com as crianças. A gente vê assim a dificuldade das crianças conhecerem esse amor. Porque o que é o amor, na verdade? O amor é algo, gente, que precisa ser descoberto. O amor não é algo assim que é imprevisível em nossa vida. E muitas vezes a gente tem medo desse amor, né? Como aqui vai falar João, né? João vai descrever a quem tem medo, como é que ele diz? Olha lá, no amor não há medo. E nós temos medo porque o amor insiste em nos colocar em algo à frente, nos colocar algo desconhecido, né? Eu vejo, por exemplo, uma mãe, né? Quando uma mãe ama o filho, é algo tão desconhecido porque tem várias fases do filho. Então, aquele processo, né, da criança é sempre uma descoberta para uma mãe. Tanto para o pai, né? Eu vi até uma expressão uma vez de um amigo meu lá da fábrica, ele falava assim, eu nunca fui pai de um menino de 15 anos, ele tinha 2 filhos. Eu nunca fui pai de um menino de 15 anos. Eu nunca fui, o outro era menorzinho, eu já fui pai de um menino de 8. Né, que era o segundo filho dele, mas agora um de 15 eu não sou, porque é o meu primeiro filho e ele está fazendo 15 anos a primeira vez. Então esse amor consiste nessa novidade, mas nós temos medo dessa novidade, né? A gente tem medo de nos colocar, porque há uma insegurança tão grande em nós, primeiro muitas vezes essa falta de amor devido à nossa infância, devido a não receber esse amor dentro de casa, não receber esse amor dos nossos pais, do berço materno, né? Quantos jovens que a gente encontrava nas escolas, que a gente encontrava e que conversava com a gente, e eles nos falavam, né? Desde pequeno eu nunca me senti amado, era triste, cortava o nosso coração. E como a gente ia falar de vocação para o jovem que nunca se sentiu amado, que não sabia o que era o amor, e quando se falava de amor para esses jovens, era como se algo estranho para eles, como se algo que
tirasse a segurança de vida deles. Não, deixa eu aqui nessa minha vidinha, né? Deixa nessa vida medíocre, deixa nessa vida que eu já estou acostumado a fazer, né? Deixa a vida me levar ali, naquela segurança da vida. E o amor justamente nos lança essa novidade. E é por isso que nós nos prendemos, nós temos medo de nos colocar diante desse amor. Nós temos medo de nos entregar diante desse amor, porque nós temos medo dessa novidade, assim como você falava, né? Sim. É algo desafiador, né? Existe uma frase do Viktor Frankl que diz assim, vou pegar uma colinha aqui, gente. Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Quando eu ouvi essa frase, eu parei, né, nessa palavra, o desafio. Porque especialmente nas nossas missões das escolas, a gente olhava para a juventude e percebia que a realidade não é nem um pouco favorável, né? E se não é possível mudar a realidade assim, de uma hora para outra, porque é muito provável que por ação, por graça de Deus, a partir da mudança do jovem, pode sim, né, mudar a vida dos seus pais, mudar ali o meio em que ele vive. Mas para ver esse primeiro passo de quem quer uma vida nova, mesmo em meio a uma realidade que não é favorável, há esse desafio de mudar a si mesmo. E eu fiquei pensando, quando a gente vive num desafio, é claro que existem as inseguranças e os medos, mas existe uma esperança de superar esse desafio. Todos nós temos isso. Ninguém entra num desafio para falar assim, eu não consigo ir pronto. O nome já diz, né? Se é desafio, sim, já é algo para... É para desafiar mesmo. E então esse sentimento provoca esperança. Quem sabe eu posso conseguir, nem que seja isso, né? Alguma expectativa. E essa esperança, ela exige de nós uma fidelidade nesse caminho. De não voltar para aquilo que muitas vezes nos puxa para baixo, né? Nos diminui, faz a gente parecer inferior. A gente precisa buscar esse valor que nós temos. E a partir dessa fidelidade, a gente vai descobrindo tanta coisa nova sobre nós, gente, que nós encontramos a paz. E não é a paz que vai tirar o desafio, vai tirar os obstáculos no meio do caminho, mas é a paz que favorece a nossa constância. É a paz que não faz a gente desistir. É essa paz que o amor traz. É uma segurança em meio a caminhos que a gente não vai conhecer, mas nós vamos seguir sabendo da nossa capacidade, sabendo do nosso valor. Essa é a diferença. A diferença é essa. Até porque as pessoas, elas nos olham, e era fato a gente ouvir isso, é como nós não tivermos... como se a gente não tivesse problema, né? Problema assim, pessoais. As pessoas nos olham como se a vocação fosse uma bolha ou um escudo contra todas as coisas do mundo e contra tudo aquilo que o mundo nos coloca, e pelo contrário. E isso é um grande engano, porque justamente o amor também não é essa prevenção de Deus. Quando nós estamos e nós respondemos a esse amor, nós vivenciamos a paz, mas não essa paz de prevenção, de que não vai me acontecer nada. Pelo contrário, o amor nos gera paz porque nos impulsiona a ir em busca, nos provoca, porque vai despertando em nós esse valor que a Karine ia falando, dessa descoberta daquilo que nós somos, daquilo que eu sou capaz. Porque a minha vida eu vou descobrindo a partir da vida de Jesus Cristo. A partir da vida de Jesus Cristo eu vou encontrando um novo caminho e vou encontrando em mim essa força que eu necessito para os desafios diários. E eu gosto justamente dessa palavra, que Cristo nos amou primeiro, porque quando a gente vê essa juventude fragilizada que não vivenciou o amor dos pais, que não vivenciou o amor familiar, há uma possibilidade. E é por isso que a nossa missão, a nossa vocação hoje, é para essas missões que aos olhos da sociedade, aos olhos humanos, é impossível. Uma fundação casa, é impossível aos olhos da sociedade olhar para aquele jovem e falar, esse daí não tem mais jeito. Mas por que nós permanecemos nessa nossa missão do impossível?
Porque não é nós que vamos lá para amar aqueles meninos. Nós sabemos que Cristo já amou a cada um deles primeiro. Nós sabemos que, na verdade, então, eles precisam compreender que eles são amados por esse Cristo. Então, qual é a nossa missão? Despertar em cada uma das pessoas, cada um dos jovens, mesmo que o mundo rejeitou, mesmo que os pais o rejeitou, mesmo que não foi apresentado esse amor, qual é a nossa missão? Fazer com que cada um deles descubra esse amor que o amou primeiro, antes dos seus pais, antes mesmo da sua concepção. Né? Esse amor que vem lá do alto, esse amor que vem do desejo de Deus, esse amor que vem do sonho de Deus. Então é muito mais profundo. Então não dá para justificar, né? Não, eu não fui amado. Mas, gente, quando nós descobrimos que nós somos amados por esse Deus, nós queremos que Deus nos quis, né? Nossa. O que nós sempre falamos nas nossas missões, Deus te quis. Né? Por mais que aconteçam tantas coisas na nossa vida, Deus nos quis e nos ama e nos sustenta. Eu estava aqui nessa sala hoje mesmo gravando aquele videozinho para convidar vocês para a nossa live. E eu olhava aqui tem um painel de fotos que já apareceu algumas vezes na nossa live. E ele tem ali parte da nossa história, né? Desses 13 anos. E começa com o dia da fundação da comunidade. E nesse dia existe um sim muito importante que dá a oportunidade de que a gente viva esse carisma, que foi o sim do nosso fundador. E olhando para o painel, eu ficava pensando assim, todos nós precisamos entender que o nosso sim a Deus, essa resposta de amor, ela nos salva de tudo aquilo que possa fazer parecer com que não era para nós existirmos, de que a nossa vida não vale a pena, e nos ajuda a salvar os outros. O sim do nosso fundador foi determinante nas nossas vidas. O nosso sim vai sendo determinante na vida de pessoas que talvez não ouviram falar de Deus e encontram com a gente. Das nossas famílias, de onde a gente nem tem dimensão, né, com a internet. E o seu sim influencia na vida de alguém. E um exemplo perfeito também para nós falarmos é o sim de Maria. O sim que ela deu a Deus possibilitou a salvação de toda a humanidade. Então a gente não pode esquecer dessa importância. Existe uma missão dada a nós para que a salvação aconteça, né? Através de cada um, através da experiência com esse amor, que faz com que a gente entenda esse sim e queira responder. E quando a gente olha, né, para a vocação, principalmente a vocação de Maria, primeira coisa, gente, nós não temos dimensão. Porque a vocação é o canal da graça. É por onde a graça vai passar para que outras pessoas também vivenciem esse amor. Né? Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quem toma o controle de tudo isso é o próprio Deus. Porque nós não sabemos a dimensão. A gente não sabe onde vai chegar isso. O que cabe a nós é o nosso sim, é nos colocar à disposição, é dar essa resposta. Mas o medo nos segura, né? A gente tem tanto medo, nós temos esse medo de Deus. Nós temos um medo, nós temos essa dificuldade com a vocação, porque de seguir a nossa vocação, porque nós temos a dificuldade dessa entrega, como Deus fosse uma pessoa que toma tudo de nós, que nos tira tudo aquilo que nós desejávamos como propósito de vida, como idealização de vida. E realmente, Deus ele vai entrar na nossa vida, mas Deus não vai tirar, Deus vai acrescentar na nossa vida aquilo que nós necessitamos para ser pessoas realizadas. Deus ele vai colocando em nossa vida. Eu me lembro que um dos meus maiores receios assim, de responder ao meu chamado, dentro de uma vocação específica, né, de vir para a comunidade, era perder tudo aquilo que eu tinha conquistado. Só que dentro de mim, olha como que nós
vivenciamos um amor egoísta. Eu tinha medo de perder, mas se foi o próprio Deus que não me conduziu, que foi me despertando dentro das minhas capacidades, que foi colocando para fora tudo aquilo que eu tinha de potencial para conquistar o emprego, para conquistar os estudos, para conquistar tudo. Como pode esse próprio Deus me tirar tudo e me deixar assim, de mãos vazias? Mas o meu medo era justamente esse, de olhar para esse chamado, de olhar para a minha vocação, de olhar, né, de sentir dentro de mim que Deus queria que eu desse um passo a mais. Mas olhar para mim e falar, nossa, mas eu vou perder muita coisa que eu conquistei. Como será isso? Só que é uma disposição, é se despojar de tudo. Mas esse amor vai nos encantando de uma certa forma. Esse amor vai nos provocando dentro de nós. Eu tinha medo, né? O medo não me deixava responder, não me deixava entregar inteiramente. Mas dentro de mim, gente, Deus sabia desse medo, Deus sabia das minhas inseguranças, e aos poucos Deus ia me provocando, sabe? Esse amor ia me provocando, ia me atraindo, ao ponto que eu ia dando passos como uma criança, né? Que está aprendendo a andar dentro das suas inseguranças, e o pai está ali na frente, e o pai vai induzindo essa criança a dar passos. Assim, eu vejo que Deus foi fazendo na minha vocação, Deus foi me atraindo para que eu fosse ganhando firmeza, para que eu fosse ganhando confiança, até o ponto de eu me entregar inteiramente a Ele. Então, o medo me segurava. Mas, gente, até dentro dos nossos medos, Deus conhecendo o nosso interior, Deus conhecendo aquilo que somos, nós precisamos então o quê? Querer. Eu quero, Senhor. Mas o Senhor conhece as minhas fraquezas. O Senhor sabe dos meus medos. Mas nós precisamos querer responder a esse chamado, né? Eu me lembro de uma homilia que eu ouvi bem no início, quando eu mudei para a comunidade, que me marcou tanto que sempre que eu lembro dela, eu até visualizo a imagem, assim, porque enquanto o padre ia falando, eu ia imaginando, e isso sempre me acompanha. Né, falando dessa questão do medo, o padre dizia assim: quando uma criança pequena, por exemplo, está em um lugar alto e algum adulto, algum desconhecido estende o braço, ela fica com medo, com receio, porque ela não conhece essa pessoa. Mas diante do pai e da mãe, aquele que ela sabe que ama e cuida, quando essa pessoa estende o braço, a criança mal olha, ela simplesmente se entrega. E com um sorriso no rosto, mesmo que esteja no alto, mesmo que esteja indo para baixo, ela sabe que vai ser segurada e amada. E o padre dizia assim, é esse sentimento que nós precisamos ter por Deus. E eu sempre me senti assim, entregue a esse amor e disposta a me desafiar nisso. Não que eu não sentisse medo. Na verdade, eu sempre tive assim medo de errar. Mas na minha vocação eu procurei formas, procuro até hoje, de contra o medo de errar, eu me desafio a não ter medo de tentar. Porque aí eu descubro que eu consigo. E mesmo com medo de errar, eu vou trabalhando nesse não tenha medo de tentar. Confie em Deus, confie na sua vocação. Porque muitas vezes, gente, nós pensamos apenas nas conquistas. Aceitar para conquistar algo e ser aplaudido. Acertar para conquistar algo e ser aplaudido. E vai deixando o significado das coisas para trás. O significado dos desafios que nós passamos, dos erros e depois dos acertos, do aprendizado. Então eu comecei a pensar mais sobre isso. Não queria acertar simplesmente para ser aplaudida, mas de contemplar o significado de cada coisa. Porque as conquistas, os méritos, vêm um após o outro. Então vai passando. Agora o significado daquilo que a gente vive é eterno. Aquilo que marca a nossa vida, aquilo que nós aprendemos, nós podemos levar para o resto da vida, até morrer, que não passa. É o que fica, né? E esse é o significado. O que fica na nossa vocação é o significado daquilo que nós vamos realizando, né? Não, e é por isso que nós não nos prendemos a pessoas. Ah, quantas pessoas você já... Até a gente já ouviu isso hoje, né? Ah, quantas pessoas vocês converteram, né? Eu falei assim, gente, não é o número de pessoas,
não é a quantidade, não é ser aquela pessoa, né? Claro que a gente quer o melhor para as pessoas, mas é a ação, é o gesto do amor, é o gesto momentâneo da ação. E a vocação, ela é uma resposta a todo instante, né? A vocação, como que nós respondemos à vocação? São passos dados, são sim, o sim dado diariamente, nas coisas mais simples. Aí consiste a nossa vocação. Então, esse sim que nós damos diariamente para a nossa vida, como comunidade, como pessoas, né, diante de cada um dentro da sua realidade de vida, esse sim dado diariamente nos dá um significado novo para a vida. Então, a nossa vida, ela fica preenchida pelo fato de todos os dias nós respondermos a um chamado de Deus. E muitas vezes a gente fica procurando coisas extraordinárias para fazer, né? Para que vocação, então é porque nós olhamos para a vida dos santos. Claro, gente, eu admiro a vida dos santos. Quando eu olho para a vida de Dom Bosco, né, o santo baluarte da nossa comunidade, eu falo, como é belo a vida de Dom Bosco, a sua entrega, gente. Aquele homem, o que aquele homem fez com a juventude? Aquele homem que andava com centenas de jovens, direcionando a vida dos jovens, entregava a sua vida para que aqueles jovens, quantos institutos salesianos se espalharam pelo mundo. Madre Teresa de Calcutá, nossa santa baluarte, né? Olhar para a vida de Madre Teresa, olhar para a entrega. Gente, a gente olha para a vocação de Madre Teresa de Calcutá, e se a gente olhar para a vocação dela e nos colocar querendo ser igual a ela, vai ser uma grande frustração para nós. Vai ser uma grande... Mas ela é uma inspiração. Ela é uma inspiração e não naquilo que ela fez, mas na profundidade da relação do amor com Cristo. Aí que está o seu grande segredo, né? E em olhar, né, para a forma como eles realizavam a missão, né, para a forma como eles eram a própria missão, né? Era o próprio amor. Dom Bosco manifestado para os jovens, Madre Teresa aos pobres. E eu acredito que para cada vocação específica, né, Madre Teresa e Dom Bosco com a deles, nós com as nossas, você aí com a sua. Eu ouvi esses dias, li aliás uma frase tão profunda e que só é possível se nós seguirmos no amor, porque senão parece muito difícil. Mas dizia assim, que até era uma missionária falando de São João Paulo II, um coração que se consumiu como lenha para aquecer os corações frios. Muitas vezes nós somos chamados a nos consumir como a lenha para aquecer corações frios. Mas a lenha não simplesmente se perde, mas ela realiza o papel dela. E quando termina é porque já era hora de terminar. Parece algo muito doloroso, mas é tão profundo e eu fiquei tão encantada, apesar de parecer algo muito, né, difícil. Mas quando nós experimentamos esse amor pleno, não tem como você querer fugir disso. Esse é o desejo do nosso coração, aquecer os corações que ainda não estão sendo esquentados por esse amor. E eu gosto assim da vida de Paulo, né? Porque Paulo, ele perseguia, né? Ele, queira ou não queira, ele estava a caminho de um encontro com Jesus. Porque ele perseguia aquelas pessoas que eram seguidores, né? Os apóstolos. E eu vejo assim a vida de Paulo como esse grande chamado de Deus. Né? Quando Paulo vai para Damasco, ali na perseguição, e a gente que conhece o contexto ali de Paulo, nessa perseguição dos apóstolos, e Paulo então vê aquela luz, e Paulo cai, e Paulo, né, aquela cegueira de Paulo, e aquela voz, Paulo, por que me persegues? Né? Por que andas atrás de mim? Então, quando eu olho para a vida de Paulo, eu falo, gente, há possibilidade em todas as pessoas. Há possibilidade, porque quem era Paulo? Paulo era aquele que perseguia. Paulo ele queria acabar com aquela manifestação do cristianismo.
Paulo, ele tinha dentro de si uma convicção. Paulo era convicto, Paulo era um estudioso, um homem que tinha raiz. Então, Paulo sabia da sua convicção, Paulo tinha certeza daquilo que ele estava fazendo. E Paulo estava para, de fato, colocar fim no cristianismo. Então, Paulo estava decidido a isso. Paulo cumpria uma ordem. Imagine um homem como Paulo, um coração, desejando acabar com o cristianismo. E de repente Paulo é impactado por esse amor de Jesus Cristo. Paulo é impactado porque justamente Cristo o amou primeiro. Deus o amou primeiro. Foi Cristo que deu a sua vida ali para que Paulo pudesse ter esse encontro. Então Paulo, apesar da sua revolta, apesar da sua fúria, apesar de tudo isso, Cristo o amou primeiro. E aquele amor então de fúria é transformado na mão de Deus. E isso é a possibilidade. Aí está a possibilidade da vida de cada uma das pessoas. Então para nós hoje, nós não podemos falar, não tem mais jeito. Essa pessoa não tem mais jeito. Gente, se Paulo, sendo perseguidor, convicto, conscientemente, eu acho interessante, porque ele era consciente, porque as pessoas hoje, elas têm hoje esse afastamento de Deus, muitos, a gente fala muitos, principalmente a juventude, porque elas não têm o conhecimento de Deus. É até triste a gente olhar para a realidade e falar, nossa, hoje a gente vive em uma geração onde eles não aprendem mais. Quando a gente fala desse amor de Jesus Cristo, é um amor desconhecido. Então, imagine hoje inconscientemente, todos os nossos encontros precisa haver possibilidade. Todos os nossos encontros, e isso consiste a nossa vocação, e isso precisa também, você que está aí nos acompanhando, precisa ser hoje a tua vocação conduzida por esse amor. De que cada encontro que você tem com as pessoas é uma possibilidade. Eu me lembro que uma vez a Bruna, ela me pediu um estudo sobre a vida de Paulo. E o meu encanto na conversão de Paulo era assim, a forma como ele usou, da mesma intensidade com que ele perseguia a Deus, ele usou ainda mais para anunciar a Deus, E eu ficava pensando assim, eu quero fazer isso com a minha vida. Eu nunca fui da bagunça, mas daquilo que eu conhecia, porque eu não estava parte do mundo, eu queria ser ainda mais amável, eu queria manifestar ainda mais o amor do que eu percebia que no mundo era tão escondido, que era tão apagado. E essa é a nossa possibilidade, Se talvez você pense assim, nossa, mas eu tenho tantos traumas, eu tenho tantos problemas, eu não consigo amar o outro. A experiência com o amor pode transformar em algo que é muito maior do que isso, Não dá para ter dimensão, mas a própria experiência individual mostra a nossa capacidade, mostra como Deus sempre esteve conosco. Gente, agora falando para você que aí está em busca, Você que se encontra muitas vezes perdido, você que muitas vezes se encontra, como uma pessoa que não se sente amada, Mas eu não me sinto amado, eu me sinto indigno. Muitas pessoas não se entregam a esse amor porque se sente essa indignidade, Eu não sou tão bom assim, Deus não me aceita, o que eu fiz para Deus para merecer o que eu vivo hoje? São as coisas que nós ouvimos dentro da sociedade. Deus esqueceu de mim. Então a gente vê as pessoas, essa indignidade, assim, as pessoas indignas, quando nós falamos desse amor de Cristo. Então você que vive esse sentimento dentro do seu coração, você aí que tem vivenciado dentro da tua casa esse incômodo de não saber para onde ir, para não saber o que fazer, até tudo que você faz, a gente encontra muitas pessoas assim, Tudo que a pessoa faz, ela não se sente satisfeita, ela começa num trabalho, isso não está bom, e ela estuda numa faculdade, não está bom. Você vê que ela é uma pessoa incomodada, uma pessoa que não se encontra na vida. Eu queria dizer uma coisa para você. Faça como Paulo, vai em busca. Eu não sei qual é a forma que você
vai em busca, talvez até com essa revolta mesmo contra Deus, mas vai em busca desse Cristo. Vai em busca, não tenha medo, não deixe que o medo te separe desse amor. Se coloca à disposição. Faça esse desafio consigo mesmo, de se colocar à disposição, de desejar encontrar esse amor. Cristo, Ele anda te procurando. Na verdade, é Ele que anda te procurando. Você precisa deixar ser encontrado, porque se você ainda não vive essa experiência com Jesus, não é porque Jesus está longe de ti ou que te abandonou, não. É porque você coloca limites, é porque você colocou barreiras para que esse encontro não acontecesse. Talvez você tenha colocado tantas situações na sua vida que você está impedindo Jesus. Você coloca seus traumas, você coloca seus medos, você coloca seu ideal, seus sonhos, e você impede que esse amor de Cristo te encontre. E daí muitas vezes, diante de todas essas muralhas que você vai colocando na sua história, na sua vida, você vai se cercando e vai se tornando refém dessas situações. E daí cada vez mais difícil se encontrar dentro desse amor. Por isso, faça essa experiência. Deixa que o teu coração seja encontrado por esse amor, gente. Porque quem é encontrado por esse amor, no Evangelho Gaudium, o Papa Francisco vai dizer assim: quem faz uma experiência com o amor de Cristo, é impossível não se tornar um anunciador. Sim. É exatamente isso que eu estava pensando agora. Muitas vezes nós carregamos culpas, né? Nós carregamos muitos fardos. E muitas vezes a gente olha para todas essas coisas assim, né? Nosso fundador que fala muito isso. Tudo aquilo que é difícil para nós, a gente olha como se fosse muito maior do que nós e aí a gente nem tenta enfrentar. Então a gente precisa olhar para tudo isso que nos diminui de cima. Nós estamos no controle e só nós podemos oferecer isso para Deus para que isso possa ser curado dentro de nós. E quando a gente oferece o nosso sofrimento para Deus, quando a gente encontra essa cura verdadeira dentro de nós, aí a gente consegue olhar para o outro que também sofre. Quantas vezes nas nossas missões nas escolas, aquele jovem que sofre, quando ele apresenta a sua dor no meio dos amigos, aquele outro que também sofre percebe que não é o único, mas que ambos têm a capacidade de sair desse sofrimento. Mas a gente só consegue fazer isso a partir do relacionamento com Deus, porque senão fica vazio, fica só uma partilha de sofrimentos, fica só um olhar para tudo aquilo que é ruim e se conformar. Mas Deus não, Deus vai transformando. Esse oferecer o nosso sofrimento para Deus nos dá a capacidade de absorver, de acolher aquilo que o outro passa e ajudá-lo a se encontrar com Deus também. É por isso que, nossa, eu ouvi uma frase tão bonita esses dias falando assim: nós nos salvamos quando salvamos o outro. Nós vamos nos unindo e vamos nos aproximando juntos cada vez mais de Deus. Mas é preciso essa coragem de dar o primeiro passo, de não guardar. Não guardem os sofrimentos achando que é propriedade de cada um de vocês. Coloque isso nos pés da cruz. Né? Lá está a nossa salvação, que eu dizia no videozinho, convidando vocês para a nossa live de hoje. Cristo foi o primeiro a seguir no amor até a cruz para nos salvar. E de lá vem a nossa salvação. Nós precisamos nos oferecer a isso para conseguir experimentar esse amor. E para você que é daí, que já é, né, já está enganjado em alguma coisa, em alguma comunidade, ou você que está aí em um trabalho pastoral da igreja, você que já fez a experiência desse primeiro amor, né, do querigma, se você já fez essa experiência, seguir o amor é persistência. É persistência, gente. Se você vive a sua vocação aí, você que já fez, agora você que já fez essa experiência com Cristo, se você hoje, né, não se encontra mais dentro da tua vocação, se encontra incomodado dentro da sua vocação, não consigo mais sentir nada, gente, é persistência. Chega um determinado ponto da nossa vida
da nossa vocação que a gente precisa dessa maturidade, dessa solidez, dessa fé que nos impulsiona, de uma certeza, de uma convicção de que o Cristo morreu na cruz por mim e a minha vida é uma resposta, é uma doação a esse amor. Então, não desista do seu chamado, não desista da onde Deus te chamou a vivenciar. Não insista frequentemente nesse amor, porque, gente, não há outro caminho se não for a cruz. Toma a tua cruz e segue-me. E não se esqueçam, foi segunda leitura da missa ontem. Nada pode nos separar do amor de Deus. Talvez nós nos afastemos de Deus por alguns motivos, mas nada nos afasta. Deus sempre vai estar por perto, Deus sempre vai estar nos amando. É que às vezes a gente desvia o olhar, né? Mas nada pode nos separar. Nunca se sinta afastado do amor de Deus. Você só precisa abraçá-lo, acolhê-lo, porque Ele está pronto para te amar sempre. Pessoal, é isso aí. Isso aí. Deus abençoe a cada um de vocês nessa segunda-feira. Que vocês, na casa de vocês aí, aqueles que vão assistir depois essa live, que vocês possam de fato se entregar a esse amor, se entregar a essa vocação de ser filho amado de Deus. Então, deixamos um convite também para você, aqueles que têm a curiosidade, pela curiosidade também, a forma que Cristo nos pega, você tem a curiosidade aí de fazer, de conhecer a comunidade Alicerce, pelo aquilo que nós realizamos, por aquilo que somos. Deixamos um convite para você, Você às vezes está aí meio perdido dentro da sua vocação, quem sabe, a sua vocação esteja a fazer parte desse carisma, Então, deixamos o convite a cada um de vocês. Entre em contato, principalmente hoje, que a gente está tão ativo nas redes sociais, Instagram, Facebook, entre em contato conosco. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Boa semana para todos. Até quarta-feira. E um grande abraço para todos. Sim. O horário é sujeito a alterações, então a gente não vai avisar, mas a gente sempre está passando por aqui para avisar vocês antes. Foi muito bom estar com todos vocês. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até mais. Até mais.